Salomé, pela mensagem musical, que Deus te use muitas vezes, viu? Muito bom ouvi-la, uma mensagem muito bonita. Muito bem, estamos vivendo mais um sábado na casa de Deus. Os nossos cultos ainda têm sofrido em função dos acontecimentos que passamos juntos aqui nesses últimos meses no mundo, né? Não só na França, não só na Europa, mas no mundo todo. As coisas mudaram muito rápido. O fato é que os nossos cultos também mudam, e em função da mudança nós temos algumas dinâmicas diferentes a atender. Você percebeu que hoje estamos em um maior número, mas ainda não
com todos os nossos irmãos ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. O nosso desejo é que nós tivéssemos um culto como nós tínhamos antes do confinamento, mas também é certo que, infelizmente, as coisas não vão caminhar na mesma velocidade do nosso desejo. E o fato é que esse confinamento e esse vírus, eles mudaram muita coisa nas nossas vidas, e pode ser que ao longo dos dias, das semanas e dos meses, a gente perceba que nada mais será igual. Bom, hoje nós tivemos a escola sabatina e o culto. É o primeiro encontro pós-confinamento em que nós temos a escola sabatina presencial e o culto. Ou seja, o coração da igreja bateu mais forte nessa manhã, não foi? Como é bom estarmos juntos na escola sabatina, e como é bom estarmos juntos também no culto divino. Eu também gostaria de compartilhar com os irmãos que, em função da nossa limitação de espaço, por uma questão de proteção, ainda teremos que respeitar o critério de inscrição para a presença nos cultos. Então, pode ser que nem todos vocês estejam aqui hoje pela manhã e que foram inscritos no nosso site para estarem conosco, ocupando um espaço na igreja. Eu gostaria de dizer a vocês que não foram inscritos e que estão conosco, e nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, muito mesmo. A gente fica muito feliz. Mas eu também gostaria de dizer que talvez no próximo encontro, se todas as pessoas que já foram inscritas ocuparem o seu espaço, ou seja, estiverem aqui, pode ser que você que não foi inscrito não tenha espaço no culto da manhã. Então não fique triste, não fique preocupado, porque nós temos 2 cultos. O segundo culto começa às 14 horas de cada sábado, até que haja uma nova mudança, com a escola sabatina às 14 horas, e depois o culto divino, como fizemos hoje. Então, se você veio hoje sem a inscrição e está aqui, que bom. Alguns irmãos que se inscreveram acabaram faltando, porque tinham alguns compromissos particulares, e o fato é que você tem espaço hoje para estar entre nós. Mas pode ser que isso não aconteça no próximo sábado. Então faça a inscrição, se você é membro da igreja. Se você é uma visita, converse com a nossa secretária da igreja e diga: olha, eu gostaria de vir no próximo sábado, mas no culto da manhã ou no culto da tarde, tudo vai ser resolvido, tá bem? Ainda hoje nós temos uma assembleia, então por favor não saia daqui. Se você é membro batizado da nossa comunidade de fala portuguesa aqui de Paris, não saia. Nós temos uma assembleia, nós precisamos da sua participação. Muito bem. Inicio a meditação dessa manhã, o sermão dessa manhã, que tem como título na estação do trem. Isso, aguardando a volta de Jesus, era um apêndice, mas o título é na estação do trem. Perguntando para você se você em algum momento da sua vida já esperou por algo ou alguém. Já? Sim ou não? Sim? Já esperou? Você já esperou alguém do lado de fora de uma loja? Já esperou? De repente, alguns maridos têm esperado, as esposas também, dependendo do objeto que vende a loja, né? Você já esperou e dependeu dessa situação para que você tomasse uma decisão ou fosse até algum lugar? Eu fico imaginando aqui que em algum momento da nossa história todos nós esperamos por algo ou alguém. Mas você também lembra o que você sentiu quando você esperou? Você lembra? Alguns podem dizer assim: eu senti vontade de ir embora, eu senti ansiedade, eu senti raiva, dependendo, né? Eu senti, um desejo de que essa coisa ou esse alguém chegasse logo, e aí então, pela ansiedade, a saudade fosse diminuída. Eu fico imaginando em vários exemplos. Você consegue imaginar um casal de noivos, o que eles sentem em relação à data do casamento? Você consegue imaginar o que eles sentem? Enquanto os dias passam e a data se aproxima, o que sentem os dois? Você consegue também imaginar um casal de namorados que espera pelo dia que foi combinado para o passeio romântico? Você lembra? Alguém que está desempregado por uma entrevista de emprego? Você consegue imaginar o que sente uma criança que espera pela data do seu aniversário?
Eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas até alguns dias atrás, a minha filha mais nova, em todo o culto familiar que nós fazíamos, um dos pedidos que ela fazia para Deus era que o aniversário dela chegasse logo. Bom, para nós adultos, parece que um ano passa tão rápido. Olha, nós já estamos às portas de julho e parece que foi ontem que nós iniciamos o ano. Agora, para uma criança, parece que o tempo passa mais devagar. Alguém que está atrasado pelo transporte, pais que estão grávidos pelo nascimento do seu primeiro filho, alguém que se preparou o ano inteiro para passar numa prova, alguém que está preso por sua liberdade, alguém que sofre de uma doença grave pela cura, alguém que se sente culpado quando espera pelo perdão. Você pode imaginar que os sentimentos se misturam, e dependendo do algo ou alguém que a gente espera, os sentimentos podem variar na sua qualificação, né? Alguns podem sentir, como eu disse, raiva ou ansiedade, e também pode mudar a intensidade do desejo, mas o fato é que todos nós sentimos algo quando nós esperamos por algo ou alguém. Eu vou fazer essa pergunta de novo: você já esperou por alguma coisa? Você está esperando por algo? Uma resposta de alguém? Um documento que sai? Uma consulta médica? Você está esperando por algo, alguém? Uma decisão importante? Pois esse sermão é para alguém que espera por algo ou alguém. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de uma espera comum a todos aqueles que vivem no reino de Deus, debaixo da autoridade divina. O que é? Bom, nós poderíamos resumir essa espera em apenas 3 palavras: dia do Senhor. Você já ouviu falar do dia do Senhor? Já ouviu falar disso? O que significa a expressão dia do Senhor? O que significa? Pode falar, o que significa o dia do Senhor? Vocês não precisam falar todos ao mesmo tempo, né? Deem a chance para um falar antes de todos. Agora diz para mim o que é o dia do Senhor, diz para mim. Depende para quê? Tá bom, então imagina algo que você acha que é, e diz: dia do Senhor é o quê? É o domingo? Quando a gente fala, né? Porque as pessoas aí fora em geral acreditam que o dia do Senhor é o domingo, o Dominus Day, né? Não, é o sábado, o dia do Senhor. Mas que mais? A volta de Jesus. Bom, o dia do Senhor, a volta de Jesus. Muito bem. A palavra de Deus, quando se refere ao dia do Senhor, se refere à volta de Jesus. Agora, eu pergunto uma coisa: essa volta de Jesus, esse dia do Senhor, era algo esperado pelos nossos irmãos só no Novo Testamento? Obviamente que não. O dia do Senhor era um dia aguardado desde o Antigo Testamento. E parece que de alguma forma esses irmãos acreditavam piamente que o dia do Senhor ocorreria nos seus dias. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Isaías 13. Vamos ler alguns versos da Bíblia. Isaías 13. Isaías 13. E os versículos são os versículos 6 e versículo 9. A Bíblia diz assim: uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como a assolação. E o verso 9: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. O dia do Senhor era aguardado pelo profeta Isaías, e ele acreditava que o dia do Senhor não demoraria muito para chegar. Muito bem, mas é só ele está sozinho? Não. Abre a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 30, algumas páginas para frente. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Ezequiel capítulo 30, versículo 3, a Bíblia diz assim: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado será o tempo dos gentios. Ezequiel também esperava o dia do Senhor e acreditava que esse dia ocorreria nos dias em que ele mesmo vivia.
Mas ele estava sozinho? Obviamente que não. Joel capítulo 1 versículo 15. Joel capítulo 1 versículo 15, a Bíblia diz assim: que dia? Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. E depois você pode ler também no mesmo livro, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 14. Joel acreditava que o dia do Senhor ocorreria nos seus dias, mas ele não está sozinho. Obadias capítulo 1, versículo 15, diz: o dia do Senhor está prestes a vir. Sofonias, no capítulo 1, versículos 14 e 17, diz: o grande dia do Senhor logo vem. Você já ouviu falar da volta de Jesus? Já ouviu falar disso? Eu imagino que muitos de nós ouvimos falar isso muitas vezes, principalmente nos últimos 3 meses, enquanto nós estávamos confinados, e ninguém sabia de nada em relação ao futuro. Algo nos chamava a atenção para essa expressão: Jesus está voltando. O grande dia do Senhor logo vem. E eu ouvi muitas coisas a respeito desse assunto. Eu fico, aliás, sendo sincero, eu fiquei até preocupado com a forma pela qual essa notícia foi transmitida nas redes sociais. Bom, eram as redes sociais que nos acessavam, né? A informação chegava até nós através das redes sociais. E eu ouvi muitas pessoas falando a respeito da volta de Jesus de uma forma que eu nunca havia ouvido e que a palavra de Deus nunca disse. Alguns falando que não o dia, mas o mês da volta de Jesus estava próximo. Era um mês, e esse mês passou faz pouco. Alguém disse: não faz, no mês tal, Jesus vai voltar. Bom, agora alguns dizem que no ano, eu não vou fazer propaganda desse ano, mas já há quem diga que daqui a poucos anos Jesus vai voltar. E eu fico imaginando, esse tema da volta de Jesus, será que é um tema contemporâneo? Somos só nós que estamos preocupados com o dia da volta de Jesus? Obviamente que não. O Antigo Testamento, por muitas e muitas vezes, já anunciava que o dia do Senhor chegaria. E para cada um dos profetas, esse dia seria nos dias em que eles viviam. Interessante, o desejo ardente pela volta de Jesus, ele contagiou os israelitas na época do Velho Testamento, a ponto de que 200 anos antes da volta de Jesus, muitos e muitos discursos apocalípticos fossem pregados. O dia da volta de Jesus foi assunto de muitas e muitas reuniões coletivas como essas aqui em uma sinagoga da Palestina. E eles acreditavam que o dia da volta de Jesus, ou o grande dia do Senhor, o dia do juízo e redenção, chegaria muito em breve. O fato é que durante 200 anos o sermão foi pregado, mas Deus silenciou a sua boca, porque nenhum profeta foi levantado por Deus para anunciar nenhuma novidade em relação a esse dia. Mas parece que os irmãos que herdaram de Israel literal a tarefa de compartilhar a boa nova da salvação, eles também herdaram o desejo ardente de verem o dia do Senhor ou a volta de Jesus acontecendo nos seus dias. Você quer ver? Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. A Bíblia diz assim, Paulo falando aos romanos: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Se você ler Filipenses capítulo 4, vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Hebreus capítulo 10,
Abra a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E no mesmo capítulo, versículo 37, diz assim: porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Você consegue perceber que no discurso dos primeiros cristãos, o mesmo sentimento dos profetas do Antigo Testamento, ele ainda fazia parte da realidade religiosa da igreja primitiva? Paulo acreditava que Jesus voltaria ainda nos seus dias. Mas interessante que ele não está sozinho. Tiago capítulo 5 versículo 8, ele diz assim: a vinda do Senhor está próxima. Pedro, em 1 Pedro capítulo 4 versículo 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. João, primeira carta de João capítulo 2 versículo 18, ele diz: esta é a última hora. Você consegue imaginar isso? Alguém que vem ao púlpito em um sábado pela manhã e diz assim: esta é a última hora, Jesus está voltando. E se você ler os versos 18 e 19, você vai ver que João também confirma que as profecias que Jesus havia dado sobre os sinais que antecederiam a sua volta estavam se cumprindo nos dias dele. Mas será que João estava equivocado? Bom, obviamente, se você considerar que a volta de Jesus não ocorreu, ele estava equivocado. Mas em relação ao desejo, obviamente que não. João desejava do fundo do seu coração que Jesus voltasse ainda nos seus dias. Talvez seja por isso que quando você escuta alguém dizendo Jesus vai voltar no mês tal, Jesus vai voltar no ano tal, o seu coração bate mais forte, porque no fundo, todos nós desejamos que Jesus volte logo. Nós queremos que Jesus volte hoje, nos nossos dias. Nós até, não é bíblico, mas os jovens, aliás, ipsis literis, não está escrito isso na Bíblia, mas os nossos jovens têm um lema, né? Pregar a mensagem do Evangelho por todo mundo, para que Jesus volte na nossa geração. Nós não queremos que Jesus volte na geração posterior, ele quer que volte agora. A gente quer que ele volte na nossa geração. Já é interessante que essa vontade, esse desejo, impactou a vida dos primeiros cristãos. Impactou tanto que, se você lembrar da despedida dos discípulos, eles perguntam para Jesus: Senhor, quando é que vai ser a consumação de todas as coisas? Quando é que o teu reino vai ser estabelecido? Jesus ouve a pergunta do quando, só que Jesus responde outra coisa. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 36. Jesus responde assim: os discípulos queriam saber quando aconteceria a consumação de tudo, quando seria o dia da volta de Jesus, quando o reino de Deus seria estabelecido de forma visível e eterna. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, responde, verso 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Qual era o dia da volta de Jesus? Qual foi o dia que ele passou para os discípulos? Bom, você pode, lendo a Bíblia, chegar à conclusão simples de que ele não disse que dia voltaria. Existe um dia? Claro que existe. Existe um dia no calendário de Deus para a volta de Jesus. O que acontece é que eu não sei, vocês não sabem, e ninguém na face da terra sabe. E se você receber uma mensagem no WhatsApp, ou ver um vídeo no YouTube alguém dizendo Jesus vai voltar em tal dia, em tal mês ou em tal ano,
Você pode falar assim para você mesmo, com toda a educação, não diga a pessoa, mas assim, essa mensagem não é de Deus. Essa mensagem não é de Deus. Porque a respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Mas então o que fez Jesus em relação a perguntas dos discípulos? A volta de Jesus é um assunto importante, sim ou não? Você gostaria de saber o dia da volta de Jesus? Obviamente que sim, assim como eu. Então o que é que Jesus diz a eles? Vamos ver, ele dá a resposta. E uma resposta que eu e vocês precisamos entender. Mateus capítulo 24, versículo 42. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. O que Jesus diz aqui? Em outras palavras, Jesus diz assim: vocês não vão saber qual é o dia e qual é a hora, mas vocês devem estar preparados. Não importa qual é o dia, mas vigiem. Em outras palavras, Jesus diz assim: o importante não é quando, o importante é como. Não importa o dia que Jesus vai voltar, o que importa é como é que você vai esperar. E para nos ajudar a entender isso, ele conta algumas parábolas, a parábola do servo bom e do servo mau, ele conta a parábola das 10 virgens e conta a parábola dos talentos, tudo para que eu e você entendêssemos que não importa o dia, importa o como eu aguardo a Jesus. Como é que eu e você devemos aguardar Jesus? Interessante, a volta de Jesus impactou a igreja primitiva, assim como impacta a minha e a sua vida também, para aqueles que creem. E impactou a igreja primitiva de uma tal forma que eles viveram o dia ou a espera do dia da volta de Jesus desse jeito. Abre a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos 44 em diante. A Bíblia diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você consegue perceber que existe uma diferença entre a igreja primitiva e aqueles que viviam na época em que eles viviam ou viveram? Como é que o dia da volta de Jesus impactou a vida daqueles homens e mulheres? Como? Muito simples. Eles acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias. E eles pensaram assim: bom, se Jesus está voltando nos meus dias, sabe de uma coisa? Aquele lugar que eu tinha reservado para minha aposentadoria, bom, já não serve mais para mim. Sabe por quê? Porque se Jesus vem me buscar, a minha aposentadoria vai ser no céu junto com Ele. Então eu vou vender isso daqui, vou repartir entre os que têm necessidade e está tudo certo. Eu fico imaginando, ele olha para a garagem, eles olhavam para a garagem deles e viam 2 burrinhos do ano lá dentro, 2 jumentinhos do ano. Diz assim: eu não preciso de 2 jumentos do ano, eu precisava só de um. Bom, era um para mim e um para minha esposa, mas Jesus está voltando. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou vender o meu jumento, os jumentos, eu vou repartir entre as pessoas que precisam do dinheiro, porque no céu eu não vou precisar do jumento. Então eles olhavam lá para os vasos da última estação, os vasos que eles botavam comida e água. Eles diziam assim: eu não preciso desses vasos, qualquer vasinho, qualquer bacia serve. Eu vou vender eles e vou distribuir o dinheiro entre todos os que precisam. E agora você pode colocar os exemplos que você gostaria. E o fato é que eles fizeram isso. O problema é que Jesus não voltou. A história da Bíblia nos mostra que a decisão deles não foi muito boa.
Por quê? Porque depois disso houve uma grande seca naquele lugar, e eles passaram fome, tanta fome, que os irmãos que viviam na Ásia tiveram que organizar uma recolta para levar comida para os irmãos que viviam na Judéia. Mas a lógica deles estava certa, sim ou não? A lógica estava certa? Por que eu precisava de 2 jumentos do ano? Por que eu precisava de uma casa tão grande? Por quê? A lógica estava certa, Jesus estava voltando. O problema é que eles fizeram a coisa certa na hora errada. Eles colocaram a sua prioridade no dia da volta de Jesus, fazendo a coisa certa na hora errada. Talvez você já tenha estudado profecia, né? Bom, a gente espera que você tenha estudado. E estudando profecia, você sabe que a partir do ano de 1798 foi inaugurado o Templo do Fim. Você sabia disso? Que o Templo do Fim dessa terra foi inaugurado, segundo a profecia, em 1798, com algo que aconteceu aqui na França. Você sabia disso? Você sabia que depois de 1844 não existe nenhuma profecia de tempo mais registrada na Bíblia? Ou seja, ninguém pode dizer que Jesus vai voltar em 2027, não pode. Não existe um cálculo bíblico para chegar a esse número, porque depois de 1844 não existe mais nenhuma profecia de tempo. Você que nos assiste, e que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, eu digo a você, não existe. Não há nenhuma profecia de tempo registrada na Bíblia depois de 1844. Então, se alguém diz que Jesus volta em 2027, 2035, não é verdade. Não é. Bom, mas você sabe que nós vivemos no fim do tempo do fim. 1798, 1844. O que falta? A volta de Jesus. O decreto que determina um dia espúrio de guarda, uma perseguição aos fiéis e a volta de Jesus. E eu me pergunto, nós estamos vivendo nos últimos dias, sim ou não? A resposta é sim. Então por que é que essa informação não impacta a nossa vida hoje, mesmo sem eu saber qual é o dia e qual é a hora? Eu costumo dizer, por favor não se sinta mal, me incluo no grupo, eu costumo dizer assim, que os irmãos de Atos fizeram a coisa certa na hora errada, e nós fazemos a coisa errada na hora certa. Por quê? Porque a Bíblia não diz qual é o dia e qual é a hora, mas Jesus diz: vigiem. Como é que eu e você deveríamos aguardar a volta de Jesus? Bom, vivendo sob os princípios do reino que eu e você desejamos viver um dia, sim ou não? Ou você imagina que Jesus vem buscar pessoas que não estão acostumadas a viver no reino dele, não são submissas aos princípios do reino dele, para que então se sintam felizes vivendo a eternidade debaixo de regras que eles não estão acostumados a viver? Obviamente que não. Você consegue imaginar alguém que é mentiroso e que tem o grave defeito de mentir, e que não percebe que é errado mentir, e que se acostumou com essa forma de viver, vivendo no novo do céu, na nova terra, pela eternidade, em um lugar em que ninguém mente e que não pode mentir? Ele seria feliz? Obviamente que não. Então como é que eu e você deveríamos vigiar? Como é que aqueles que vivem no reino de Deus vivem? Bom, eu vou dizer para vocês aqui, nós vamos encaminhando para o final da mensagem. A Bíblia diz assim: nós deveríamos ser obedientes às autoridades. Você sabia que um cristão é obediente às autoridades, desde que o que as autoridades pregam ou comunicam não são contrárias à palavra de Deus? Você sabia disso? Você sabia que quem é cristão está sempre pronto para fazer aquilo que é certo? Você sabia disso? Você sabia que um cristão não difama ninguém, ou seja, não conta inverdades ou mentiras, falando sinceramente, não conta mentira de alguém para outro alguém? Você sabia disso? Você sabia que um cristão é calmo e pacífico?
ou seja, ele é sempre bem educado. Você sabia que um cristão não se orgulha de ser um rebelde sem causa? Você sabia que um cristão não é malicioso, ou seja, não é lascivo, adúltero? Você sabia que um cristão não é invejoso? Você sabia que um cristão não desenvolve ódio, mesmo pelas pessoas que sentem ódio dele? Você sabia que um cristão tem domínio próprio? Você sabia que um cristão é o exemplo fora de casa e dentro da sua casa também? Você sabia que um cristão, quando encontra Jesus, renasce para uma nova vida? Isso está escrito em Tito, capítulo 2, versículos 12, até o capítulo 3, versículo 7. E você sabia que isso é muito mais difícil do que escolher uma gravata para colocar sábado pela manhã? E você sabia que isso é muito mais difícil do que escolher onde você vai morar, se é no campo ou se é na cidade? E sabia que fazer isso é muito mais difícil do que escolher o que você vai comer e ficar chocado com o que os outros comem? Você sabia que isso é muito mais difícil do que você dizer que acredita em A, B ou C, ou compartilhar algum vídeo na internet? Você sabia que ser cristão de verdade é o nosso verdadeiro desafio? Você sabia que olhar para as pessoas e julgá-las por aquilo que elas aparentam ser não é o seu maior desafio? Porque a sua e a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. É por isso que não importa qual é o dia da volta de Jesus. Não importa, porque para mim e para você, que por qualquer motivo tivemos a nossa vida encerrada agora, indo para casa, quem sabe, Jesus já voltou para mim e para você. O que Deus espera não é que você promova o dia da volta de Jesus. O que Deus espera não é que você anuncie por cálculos exagerados, cálculos fantasiosos, uma escatologia, uma pregação sobre o tempo do fim que amedronta, assusta as pessoas. O que Deus espera que você faça é que você se prepare para a volta dele, vivendo como Ele espera que você viva. Você entende que nós estamos vivendo no tempo do fim? Levanta a mão quem entende. Você entende que nós estamos vivendo no tempo do fim? Pronto, tá bom, abaixa a mão. Você entende que Deus te chama para ser um cristão parecido com Jesus? Você entende? Tá bom. Você aceita o desafio de aguardar o dia, não importa quando, do jeitinho que Ele espera que você faça? Você aceita? Levanta a mão. Tá bom. Então alguém pode perguntar assim: mas pastor, e por que Jesus ainda não voltou? E até quando eu vou ter que esperar? Bom, então para isso eu gostaria de compartilhar uma história com vocês. A história de um cachorro chamado Hachiko. Vocês já ouviram falar dessa história? Não? Vamos ver se está funcionando aqui. Será que eu consigo passar aqui? Bom, ele vai colocar a imagem para a gente, enquanto eu vou introduzir a história. Eu vou contar a história de um cachorro chamado Hachiko. O que a história de um cachorro tem que ver com a nossa história? O que essa história tem que ver? Bom, não teria nada a não ser o fato de que quando Hachiko era um filhote, ele foi encontrado por um professor universitário chamado Ueno, sobrenome Ueno, em 1924, diante de uma estação no Japão, uma estação rodoviária, uma estação de metrô, chamado Shibuya, tá bom? Essa é a foto em preto e branco de Hachiko, tá bom? O Ueno, que encontrou Hachiko, por ser um amante dos animais, desenvolveu uma afeição muito grande pelo animalzinho. E o cachorro retribuiu a afeição. Os dois se tornaram grandes amigos, a ponto de que, com o passar dos dias, o Ueno, que tinha que sair de casa até a estação de metrô Shibuya para tomar o trem e ir até a universidade onde ele ministrava as aulas, ele, com o passar do tempo, era acompanhado por Hachiko. E Hachiko ficava aguardando diante da estação até que o seu dono voltasse do trabalho e os dois pudessem voltar juntos para casa. Você consegue imaginar que extraordinário?
O cachorro ia até a estação e aguardava o dono até o fim do dia, então os dois voltavam juntos. O que esse cachorro comia, se ele bebia alguma coisa, não interessa. O que interessa é que o cachorro ficava lá, aguardando o dono, até o mês de maio de 1925. Vamos ver se eu consigo passar aqui agora. Aí, estação Shibuya, no Japão. Até o mês de maio de 1925. Nesse mês, o professor Ueno toma o trem pela última vez. Hachiko o acompanha até o lugar em que ele já havia muitas vezes acompanhado o dono. Só que naquele dia o dono não volta. Ueno tem um ataque fulminante do coração e morre enquanto trabalhava. Bom, a família que já conhecia Hachiko adotou o cachorro, levou os familiares. O Ueno era sozinho. Os familiares adotaram Hachiko. Hachiko não se conformava em não encontrar mais o seu dono e fugia da casa dos seus novos donos e ia em busca do seu dono, do seu amigo, o Ueno. Só que muitas vezes ele saiu da casa dos novos donos da família de Ueno até a casa em que ele morava com o Ueno, Hachiko, mas não encontrava. Então Hachiko decidiu que iria esperar o seu dono na estação do trem. E isso aconteceu por longos 9 anos. Todos os dias Hachiko aguardava o dono na estação do trem. Olha que extraordinário. Aqui vocês veem a foto do funeral de Hachiko, dia 8 de março de 1935. Você pode imaginar assim, mas por quê? O que tem de importante um cachorro para que pessoas façam um funeral para ele? Bom, o fato é que a história ficou conhecida por toda a cidade. A lealdade de Hachiko se tornou a conversa e muitas pessoas ficaram impressionadas com a forma pela qual um animalzinho dedicava fidelidade ao seu dono. Essa história foi tão impressionante que no Japão, em frente à estação Shibuya, foi construída uma estátua para Hachiko. Hoje, atualmente, se você for até o Japão, vai encontrar exatamente aqui, a estátua de Hachiko ainda testemunhando dessa história extraordinária. Aliás, você pode perguntar assim, mas e o Ueno recebeu uma estátua? É só o cachorro que tinha que receber uma estátua? Não, o Ueno também recebeu uma estátua. E a estátua, o busto de Ueno, está hoje em exposição na Universidade de Tóquio. O fato é que essa história impactou tanto a vida das pessoas que em 2009 foi lançado um filme que conta a história de Hachiko e o Ueno. E o Ueno tem o título em português: Sempre ao Seu Lado, uma história real de lealdade. Você pode imaginar assim, mas o cachorro esperou só 9 anos. O fato é que entre os cachorros a expectativa de vida é de 10 a 13 anos. Isso significa dizer que Hachiko aguardou o seu dono por toda a vida. A pergunta que nós deveríamos fazer: até quando eu e você deveríamos esperar a volta de Jesus? Até quando o dia do Senhor deveria impactar a minha e a sua vida a ponto de tomarmos decisões importantes ao lado de Jesus? Jesus, diferentemente de Ueno, está vivo. E ele nos diz em João capítulo 14, versículos 3 e 18 o seguinte: e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E no verso 18 ele diz assim: não vou deixá-los abandonados. É ele quem diz: mas voltarei para ficar com vocês. Não importa o dia, não importa o mês, não importa o ano, Jesus está voltando. E se Jesus voltar hoje, Ele vai encontrar você esperando. Ele vai te encontrar aguardando como Ele espera que você aguarde.
que esse sermão realmente tenha encontrado no seu coração um porto seguro. Que a mensagem da volta de Jesus realmente impacte a sua vida a ponto de você colocar a vontade de Deus acima da sua. Se você não tem se preparado, ore para que Deus te dê forças para você se preparar. Se tem sido difícil a vida ao lado de Jesus, fala com Ele, diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas é muito difícil, me ajuda, porque Jesus vai voltar e nós vamos voltar para casa com Ele. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Deus te dê a paz que você precisa e que você se prepare para a volta do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor, por essa grande mensagem. O Senhor possa nos ajudar. Eu convido a todos os irmãos de pé. Vamos cantar o hino que todos nós conhecemos, que é o 134, Breve Jesus voltará. Que a mensagem dessa manhã serve para todos nós refletirmos e preparar para o encontro com o nosso Mestre. Servos de Deus, a trombeta tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ligue as nações e depressa anunciar, breve Jesus voltará. Ondas do mar a cansar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales, o som ecoar, breve Jesus voltará. Ondas do mar, a canção entoai. Ondas do mar, a canção entoar, breve Jesus voltará. Breve virá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender. Guerras e fome nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber. Graves sinais já nos fazem saber,
Maranata, o Senhor logo vem e eu quero. Você quer? Nós iremos com Ele. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor amado, muito obrigado porque a Tua palavra não nos deixa sem consolo em relação ao dia da Tua volta. Nós podemos não saber o dia, nós podemos não saber a hora, mas nós somos convidados por Ti a sermos ou permitirmos que o Senhor nos transforme dia a dia à Tua semelhança, para que assim, Senhor Deus, vivamos desde agora no Teu reino, para que quando o Senhor voltar para nos buscar, estejamos preparados para viver no lar eterno ao Teu lado. Por favor, nos abençoe a todos, nos dá um bom restante de sábado na Tua presença, é o que nós Te rogamos, em nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé, vamos cantar o hino que nos despede desse momento de culto e adoração. Logo depois faremos a nossa assembleia, que vai durar no mínimo, no máximo 10 minutos, e aí depois nos despedimos, para aqueles que são membros batizados da nossa igreja de fala portuguesa em Paris. Graça e comunhão. E a graça de Jesus, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. E a graça de Jesus, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Som.